Último bloco, falar um pouquinho sobre o juízo 100% digital. Para quem não conhece ainda, é a possibilidade do cidadão, através lá das vias digitais, sem a necessidade de comparecer a fóruns, absolutamente para nada, conseguir propor o processo, acompanhá-lo, enfim, todas as audiências são digitais. É uma novidade que o Conselho Nacional de Justiça trouxe faz pouco tempo e os tribunais aí agora vem regulamentando, vem se adaptando. Aqui em São Paulo, que temos 2 tribunais, 15ª e 2ª região, já adaptaram, já tem muitos colegas trabalhando, né, já requerendo que o processo passe a tramitar no juízo 100% digital desde o início. E aí agora também surgem várias dúvidas, aí surgem várias questões, como por exemplo, doutora Maíra, o judiciário já está preparado para atender essas demandas? Vocês já estão lá estruturados para isso? Doutor Tiago, é um tema muito interessante. Eu acho que o Poder Judiciário como um todo ainda está em um processo de adaptação. Acho que todo dia vem uma questão nova que a gente tem que encarar, né? Mas eu entendo assim que foi foi o que possibilitou nesse momento, né, atual da pandemia, com que a gente conseguisse assegurar a celeridade, né? Que é tão almejada no processo do trabalho, principalmente na seara trabalhista. Então, eu entendo, sim, que nós estamos estruturados, as audiências estão ocorrendo. Claro que surgiram novos cuidados que todos temos que ter para que a prova realmente seja produzida sem nenhuma mácula, né? Assegurando a incomunicabilidade das testemunhas e tudo mais. E eu acho que o principal é o que buscou também muito dos advogados das partes e das partes também o princípio da colaboração, né? Ele veio ainda com mais força, a gente busca, sempre tem que ser buscado por todos para que a gente possa realmente ter a real efetividade do processo, da real colheita de prova. Então, é um tema que eu considero de grande importância e realmente tem sido o caminho, né? Nós estamos retornando, a gente só trabalho aqui do TRT2 desde semana passada, do final de julho, retomando as presenciais, mas eu acredito que realmente as audiências por videoconferências vieram para ficar e assim vão permanecer. Bacana. Doutor Carlos, a audiência por videoconferência é eficaz? Para você, que é o destinatário final da prova, qual que é a sua impressão? Tiago, essa foi bom o doutor me fazer essa pergunta, porque eu quero compartilhar uma experiência aqui com os colegas que estão nos ouvindo, que é a seguinte: antes de ser juiz no TRT2, eu fui por cerca de quase 2 anos juiz no TRT da 8ª região. E o tribunal no Pará e no Amapá, né, como os doutores sabem, é um tribunal que tem as suas dificuldades na questão do tamanho dos estados, né, de como há algumas cidades que são bastante assim, longe do centro, com pouca estrutura. E quando começaram as audiências virtuais, todos no tribunal, né, no TRT da 8ª região, ficaram preocupados justamente por essa falta de estrutura que existe no interior. E assim, eu posso contar para os colegas aí na maior tranquilidade que o resultado foi surpreendente, tá? Para os colegas terem uma ideia, eu passei por locais como Altamira, Marabá, isso presencialmente, mas fiz audiências à distância em Monte Dourado, em Redenção, em Paraopebas, então, assim, cidades bastante distantes, e eu tive resultados, na minha opinião, excelentes de desenrolar processual, vamos dizer assim, durante a audiência. Então, é lógico, as intercorrências, elas acontecem tanto nas audiências presenciais quanto nas audiências virtuais. Agora, quando nós vamos analisar, né, o sucesso ou não de uma determinada medida, de uma determinada estratégia, o mais importante é ver aquilo que está dando certo, se está dando certo, e a partir disso, aos poucos, ir aparando e melhorando os defeitos, né? Eu percebi que no início, como toda novidade, houve uma grande resistência por parte dos advogados em fazer as audiências virtuais, assim como era na época do processo físico, quando houve a transição para o processo eletrônico. Mas hoje em dia, doutor Tiago, eu tenho certeza que o doutor sabe disso,
existem vários advogados que só estão querendo fazer audiências virtuais. Então, eu acho que o digital é o caminho, é o futuro. No Pará, por exemplo, nós tínhamos já várias varas em que foram criadas uma secretaria virtual. Essa secretaria virtual, basicamente, para quem não sabe, é o quê? O advogado entra no computador, clica em um determinado link e já acessa a secretaria, e aí tem um servidor que está lá de um determinado local, pode ser da sua casa, despachando com todos os advogados de forma digital. Então, aquela história do advogado ter que se deslocar até o fórum, às vezes, para ter uma informação sobre o processo, ou, enfim, é muito tempo que se economiza, eu acho que se ganha muito em efetividade, em celeridade, e, é claro, os desafios da preservação da prova, os desafios com a questão da conexão da internet em lugares, né, com menos infraestrutura, todos esses desafios existirão ainda por algum tempo. Mas eu acho que o digital veio para ficar. A minha análise até o momento ela é bastante positiva, tá? É lógico que existem problemas, mas na média eu acho que tem funcionado muito bem e eu não vejo volta. Eu acho que o caminho após o fim da pandemia é um regime misto com algumas audiências presenciais, outras virtuais, mas eu não imagino mais o cenário pré-Covid. Eu acho que se é que a gente pode falar que a pandemia trouxe alguma coisa boa, foi essa evolução tecnológica aí que a gente teve no judiciário, uma coisa que se não fosse a pandemia, talvez demoraria 50 anos para acontecer. Se há um ano alguém falasse que as audiências seriam virtuais, um ano antes da pandemia, né, todo mundo ia dizer, você está louco, é impossível, os juízes e os advogados têm que estar lá na vara, as testemunhas, as partes têm que estar na vara. E hoje nós já flexibilizamos e já vimos que não é bem assim. Então, em suma, para não me alongar muito, a minha análise é positiva, eu acho que tem funcionado sim, e eu acho que o caminho é que as audiências virtuais continuem e melhorem cada vez mais. Perfeito. Lá no escritório, nós só optamos agora pela... É claro que para quem não conhece ainda como que funciona, esse pedido ele é feito na petição inicial ou depois em conjunto pelas partes. A reclamada, né, no caso da área trabalhista, ela tem até a contestação para poder se manifestar contrária e depois as partes têm mais uma oportunidade para fazê-lo até a decisão final do processo. Isso aqui no Tribunal da 2ª Região e na 15ª não alteram a competência originária do juízo. Eu digo isso porque lá no Tribunal de Justiça, doutor Carlos, no TJSP, me parece que eles terão juízos específicos só para atender as demandas mesmo que são distribuídas de forma digital. Aqui, pelo menos na 2ª Região e na 15ª, me parece que eles mantêm lá a competência originária, né? Esse ponto, doutor Tiago, só mais um breve adendo. Esse ponto que o doutor tocou da concordância das partes, isso está previsto na resolução do CNJ, né, sobre o juízo digital. Isso é fundamental, porque se as próprias partes optam pela adoção do juízo digital, por esse caminho, né, é um caminho de cooperação e que vai só trazer benefícios a todos. Então, eu acho que é acertada, pelo menos nesse início, a imposição da necessidade de concordância da reclamada, caso o reclamante opte, né, pelo juízo digital, justamente para que nós possamos, aos poucos, ir construindo esse caminho. Né, para quem sabe lá na frente, quem sabe daqui a 10, 15, 20 anos, eventualmente tudo seja digital, não sei. Mas eu acho muito importante essa previsão hoje, que seja necessária a concordância de ambas as partes. Perfeito. Doutor Vinícius, veio para ficar? Eu também acho. Até gostaria de elogiar, sem querer, entre aspas, puxar o saco, mas é elogiável a posição, tanto dos colegas aqui, como também do excelentíssimo presidente do TRT2, o doutor Luiz Antônio Vidigal. O TRT2 foi um dos tribunais vanguardistas a regulamentarem a matéria, e acho que é uma tendência cada vez mais forte agora. A pandemia só acelerou aquilo que já vinha acontecendo com certa celeridade, desde lá de 2006, salvo engano, né, com a lei 11.000 que trouxe 11.419, né, que trouxe o PJS, se não me engano, e progressivamente até a gente chegar ao ponto de agora, e quem sabe, como o Cadu falou, daqui a 15, 20 anos ser realmente 100% digital e não vai ter necessidade de comparecimento em fórum, tá? O que eu acho que vai acontecer agora no pós-pandemia, pessoalmente falando, eu acredito que a gente vai ficar com um regime misto. Então, a grande maioria das audiências, principalmente marcação de perícia, conciliação, todas telepresenciais e instruções, quem sabe, eu acredito, as mais densas, aquelas, por exemplo, bancários, ou aquelas que envolvam matérias mais particulares, que exigem uma dilação probatória maior,
quem sabe essas continuem no presencial, mas como mencionei, eu acho que também é uma tendência que veio em definitivo agora para o Poder Judiciário. Perfeito. Infelizmente, a nossa live vai chegando ao final em razão do tempo. Eu quero agradecer demais para quem chegou há pouco e perdeu as apresentações, Dr. Carlos Eduardo e Dr. Vinícius Rezende, que são professores e juízes do trabalho, a doutora Mayra, que também é juíza do trabalho aqui da 2ª região, doutora Natália, que contemplou-nos com a sua presença, teve que sair aqui rapidamente para uma aula, e agradecer também à ATS, por meio da presidente, doutora Vanessa, a OAB, agradecer lá o doutor Kliman, Conexão 013, que está aqui apoiando, enfim, esse estúdio aqui que vocês estão vendo que eu só estou olhando lá para frente, é porque eu estou aqui no estúdio, né, e está todo mundo lá na segurança da sua casa. Quero agradecer a todos, parabenizar mais uma vez por esse dia tão especial, tão importante, que é o Dia do Advogado, e muito obrigado a todos. Tiago, muito obrigado pelo convite, foi um prazer, debate muito enriquecedor com os colegas, e aproveitar também para agradecer a todos que nos viram, mandar um grande abraço para todos os advogados, e que nós permaneçamos e possamos caminhar no sentido de evolução cada vez mais dessa cooperação, né, entre advogados e juízes. Eu acho que assim todos temos a ganhar, e os processos e as partes vão estar cada vez mais céleres e mais satisfeitas. Com certeza, eu também quero agradecer o convite, agradecer aos meus colegas, foi muito engrandecedor esse debate, temas muito interessantes. Obrigada, doutor Tiago, pelo convite, parabenizo todos os advogados, né, do Brasil, e muito obrigada. Isso aí, muito obrigado a todos também, obrigado pelo convite ao doutor Tiago, agradeço também a doutora Natália, obrigado à ATS pelo convite, eu sou daqui de Santos, inclusive, eu sou nascido aqui na Baixada, sou aqui da região, fui criado aqui, porque morei aqui até os 17 anos, daí voltei agora aos 26, agora estou com 33, já faz 7 anos que eu já voltei aqui para a Baixada também. Obrigado, doutor Tiago, e novamente coloco também sempre, tanto me coloco à disposição, como coloco também a nossa vara. Eu atualmente sou juiz fixo na 20ª Vara da Zona Sul de São Paulo, capital, mas também se precisarem de alguma coisa aqui pela Baixada, tuas ordens. Doutor Vinícius. E você que nos acompanhou até o final, deixa aqui o seu comentário, deixa aqui a sua sugestão sobre algum dos temas da pauta e deixa também sugestões para as próximas pautas, tá? Que a gente está aqui acompanhando, tanto pelo Facebook, pelo Instagram, pelo YouTube e pelas páginas do Conexão 013. Muito obrigado a todos e boa noite. Um abraço. Até mais. Boa noite.